Estamos evoluindo? Essa é uma pergunta paradoxal, já que estamos vivendo numa era tão tecnológica, onde a inteligência artificial está dominando, onde as máquinas estão substituindo trabalhos que antes eram feitos por seres humanos. E hoje eu quero te levar a questionar, a pensar, a refletir realmente sobre o nosso processo de evolução, ou seria involução? Será que nós estamos retrocedendo nos nossos comportamentos como seres humanos? Será que nós deveríamos agir com mais humanidade, com mais emoção, nos conectar mais às nossas próprias emoções e racionalizar menos? Hoje esse é o assunto do Mente Antagônica, para que nós possamos ir remar contra a maré dessa inteligência artificial, dessa evolução, dessa sociedade que parece que está mais perdida do que nunca. Meu objetivo aqui com esses vídeos, com esse canal, não é simplesmente contrariar, ser do contra, criticar ou julgar, mas é nos levar a questionar o que realmente estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa saúde mental, com a nossa vida. Se estamos realmente fazendo as escolhas certas para ter mais qualidade de vida. Em vez de a tecnologia estar sendo usada para nos ajudar a parar mais um pouco, a desacelerar, parece que estamos cada vez mais robotizados. Estamos, de fato, perdendo a nossa humanidade. Eu sou a Débora Costa e nesse trabalho eu quero compartilhar com você todos esses questionamentos da atualidade. Se você, assim como eu, é da década dos 80, 90, onde nós ouvíamos músicas com qualidade, onde as letras dessas músicas tinham um significado, tinha algo que realmente nos fazia pensar, questionar. Ao contrário das músicas hoje em dia, que são apenas barulhos, e já está comprovado cientificamente que as frequências dessas músicas atuais, principalmente porque essas músicas são tocadas numa vibração, uma afinação de 440 Hz, está provado que essa afinação, ela afeta drasticamente o nosso cérebro, a nossa capacidade de pensar, causa depressão, causa vários transtornos mentais, porque nós deveríamos estar ouvindo músicas na frequência de 432 Hz. Então, todas essas coisas que estão acontecendo, elas não são coincidência, elas não acontecem ao acaso. Eu tenho certeza que você também deve estar se questionando, assim como eu questiono tantas coisas que estão acontecendo hoje em dia. E aí eu quero trazer algumas reflexões, eu fiz algumas anotações sobre alguns processos que foram se desenvolvendo ao longo desses anos, dessas décadas, a partir dos anos 80, e parece que, como eu disse, é tão contraditório, contraproducente, paradoxal falar, mas nós não deveríamos ter evoluído dos anos 80 para cá, 2025, nós não deveríamos estar mais atentos, cuidando mais do corpo. Então tudo realmente é contraditório, porque o que nós vemos hoje nas redes sociais, a geração fitness, essa gourmetização, digamos assim, da vida fitness, que parece, na verdade, que as pessoas estão preocupadas com a sua saúde, cuidar da alimentação, mas o que mais transparece, principalmente nesses perfis de influenciadores nas redes sociais, é que as pessoas querem mais ostentar do que realmente cuidar da saúde, da necessidade de mostrar, de publicizar cada processo, cada etapa do seu dia, e muitas vezes colocando um peso nas pessoas que até querem cuidar da saúde e até cuidam, mas não daquela forma tão certinha, tão robotizada, e parece que se você não se enquadra naqueles perfis, naqueles métodos, você se sente às vezes fracassado, parece que só você está fora do grupo. Então, a partir da década de 1980, quando nós tínhamos todo aquele processo de onde as famílias, por exemplo, se reuniam, sentavam à mesa, até essas pessoas também, as famílias, sentavam às 20 horas depois do jantar, todas as pessoas sentavam
na frente da TV para assistir novelas que antes também tinham conteúdos um pouco mais reflexivos. Para quem já assistiu a TV Manchete, a extinta TV Manchete, onde tínhamos algumas novelas, digamos assim, no outro nível, né? Então eu fiz parte dessa geração, onde também sentava junto com a minha família para assistir novela. Então nós víamos isso. Não estou dizendo que assistir novela seja de fato uma prática hoje em dia, né, na nossa atualidade, não é uma prática, talvez não muito adequada para o momento, mas naquela época as famílias se reuniam, não só na frente da TV, mas também nas calçadas. Eu cresci com a minha mãe, às 18 horas, ela reunia as vizinhas próximas ali, 3, 4 vizinhas, tinha as cadeiras de balanço, né, aquelas cadeiras que chamavam cadeira de macarrão, e elas sentavam ali na calçada, porque minha mãe vendia açaí, vendia sorvete, isso lá em Manaus, e as pessoas sentavam na calçada, conversavam, tinha toda uma interação, uma proximidade. E hoje o que nós vemos é que cada vez mais as pessoas estão isoladas, com o seu celular à mão, dentro do seu quarto, principalmente os jovens, trancados, jogando videogame, e cada vez mais isolados, interagindo apenas com uma tela, muitas pessoas fazendo terapia com o chat GPT, e eu sei que pode ser o seu caso, que está aqui me assistindo, e eu já vi muitos comentários de pessoas dizendo, mas realmente o chat GPT tem me ajudado, para quem não tem condições de fazer uma terapia, para quem precisa muitas vezes desabafar, não tem com quem conversar. Não estou aqui julgando, condenando que você não tem que fazer isso, mas esse movimento de nós começarmos a substituir essa interação humana, porque a inteligência artificial, o chat GPT, nada mais do que são máquinas que estão ali projetadas, robotizadas, programadas, e muito além de uma simples programação, digamos assim, tecnológica. Tem coisas, quem estuda, por exemplo, espiritualidade, quem estuda sobre onde nós estamos, Matrix, quem são os seres que dominam este planeta Terra, prisão, entende do que eu estou falando. São seres muito mais evoluídos que controlam tudo isso. Então nós precisamos ficar muito atentos como nós estamos usando o nosso tempo, a nossa energia, que tipo de coisas estamos alimentando nas nossas mentes, as crenças. E aí é interessante que uma coisa importante também, naquela época da década de 80, nós tínhamos uma conexão muito mais forte com a natureza. Eu lembro da minha época de criança, nós íamos a cachoeiras, íamos lá em Manaus, nós chamávamos de balneários, íamos para sítio e fazíamos viagem. Meu pai tinha um sítio no interior do Amazonas, pegávamos o barco e eram umas 2 horas de barco, ali viajando pelo interior do Amazonas, dentro, né, no rio. Então nós tínhamos uma conexão com a natureza, pisar na terra. Eu cresci subindo em árvore, pisando em lama, aprendi a remar com 9 anos e aprendi a nadar também, enfim. Então hoje as crianças são poupadas desse contato com a natureza, inclusive crianças de 2, 3 anos, 4 anos já são acostumadas com as telas. Muitos pais colocam um tablet, um celular ali para os seus filhos porque não tem tempo para interagir, não tem paciência, não querem, digamos assim, pagar esse preço, né, ter esse desconforto. Então é mais fácil colocar o celular para substituir essa interação humana. Interessante é que também nessa época nós nos conectávamos com as nossas emoções, parávamos para ouvir uns aos outros, e hoje nós estamos numa era em que sentir as emoções, se conectar às emoções é como se fosse um grande erro, até um crime, é proibido, porque estamos racionalizando demais. Não estou dizendo que você não tem que ser racional, mas muitas vezes nós perdemos a conexão com as nossas emoções porque estamos desconectados da nossa essência, do nosso próprio ser. Nós estamos ficando cada vez mais materialistas, menos espiritualistas. E quando eu falo sobre espiritualidade, não tem a ver com igrejas, religião, dogmas, nada disso. A espiritualidade da essência, do ser, de quem nós somos, de onde nós viemos, da nossa verdadeira origem. Então nós nos desconectamos disso.
E essa geração que nós estamos vivendo, o que mais importa hoje é o ter, é o que você tem, o que você pode oferecer para o outro, não o que você é de verdade. Muitas pessoas, às vezes, as amizades, elas são baseadas no que você pode oferecer, na tua utilidade, não pelo que você é, não pela tua essência, pelas tuas qualidades. Isso também é todo esse processo, né, que nós deveríamos ter evoluído para nos tornarmos cada vez mais humanos, mais empatas, né? Estamos cada vez mais frios, indiferentes à dor alheia, embora, sim, se fale que o povo brasileiro é um povo muito empata, que ajuda, a gente vê esses movimentos nas redes sociais, mas no fundo, estamos sendo indiferentes, sim, aos problemas que estão acontecendo ao nosso redor e, às vezes, a nós mesmos, aos nossos próprios sentimentos. Estamos racionalizando, sendo frios demais. Isso eu vou falar em breve nos vídeos aqui sobre questão dos relacionamentos, o que está acontecendo hoje com os homens, com as mulheres, o que está acontecendo com a energia masculina, a energia feminina. E começamos a substituir o mundo real pelo virtual. Interessante que eu tenho acompanhado alguns vídeos aqui mesmo no YouTube, pessoas falando sobre o fim das redes sociais, pessoas que estão excluindo inclusive as suas redes sociais, porque uma frase que eu achei bem interessante, que eu li por aqui, que as pessoas, algumas pessoas colocaram assim: antes a gente se desconectava, se conectava, né, ao mundo real, estava desconectado, né, quando as redes sociais foram surgindo, e aí depois começamos a ser seduzidos pelas redes sociais, com todo essa oferta toda, esse entretenimento, a produção de dopamina imediata em excesso, e as pessoas foram ficando tão robotizadas a ponto de a depressão, até 2030, a Organização Mundial de Saúde já disse que vai ser a doença predominante, onde pessoas tiram a própria vida, crise de ansiedade, pessoas sofrem insônia, e uma das causas, a principal, eu diria, inclusive, é o uso das telas. Então, nós começamos a a entrar tanto nesse mundo virtual, que o mundo real passou a ser desprezado. E aí hoje nós estamos vendo um movimento que as pessoas estão voltando ao mundo real e desconectando desse mundo virtual. Então estão voltando às práticas antigas, como eu disse, de conversar na frente de casa. Aqui mesmo, eu moro agora em Campo Grande nesse momento, e aqui, apesar de ser uma capital, mais ou menos 1 milhão de habitantes, mas ainda tem aquele ar de interior. E aqui onde eu ando, no bairro que eu moro, eu vejo pessoas até um pouco mais velhas, pessoas de 40, 50, enfim, idosos, sentados ali na calçada, conversando. Ontem mesmo, quando eu ia para a academia, eu vi pessoas, famílias, né, até filhos e netos, enfim. Então aqui o pessoal ainda tem essa prática, ainda tem esse ar de interior, das pessoas ainda sentarem para conversar. E eu vejo que isso está sendo, de alguma forma, resgatado, né? Então, é esse avanço de ciência, de tecnologia, de conhecimento e tudo mais, mas a gente foi vendo que cada vez mais as pessoas perderam a noção de como usam seu tempo. As pessoas estão sempre aceleradas, correndo para sobreviver, porque essa também é uma das grandes táticas, né, dessa matrix de tudo que nós vivemos, que é fazer com que as pessoas estejam cada vez mais desesperadas para sobreviver e não tenham tempo para cuidar da saúde mental, da alimentação, do corpo, das suas emoções, de conversar com pessoas. Então, as pessoas literalmente acordam, já saem correndo para o trabalho, voltam já cansado, dormem para mais um dia, e aí no final de semana, para, claro, poder descontar todo aquele peso, aquela sobrecarga, e aí vão para a questão de bebedeira, e aí toma cerveja, enfim, toma álcool, qualquer tipo de bebida, vai para festas, baladas, para poder suprir um pouco. É até uma questão assim dá até para entender, né, porque as pessoas fazem isso, porque elas precisam aliviar um pouco daquele estresse, daquela tensão, porque elas estão cada vez consumidas mais e mais e mais por esse mundo, pela sobrevivência. E aí uma outra coisa que eu anotei aqui também, que se intensificou muito nessa década, foi a questão da polarização extrema política, né? As pessoas escolhendo lado direito, lado esquerdo, um brigando com o outro, as pessoas tão concentradas nisso que elas não conseguem mais fazer outra coisa. Elas precisam expressar as suas opiniões nas redes sociais, brigar com quem tem essa diferença, enquanto, né, a gente sabe que o que está por trás é muito maior, e as pessoas estão distraídas com isso, porque essa também é uma estratégia de manipulação
Tem um estudo que fala sobre isso, né? As estratégias de manipulação em massa. Tem a ver com esses entretenimentos, esses reality shows, tudo isso para que as pessoas fiquem cada vez tão conectadas no celular, na televisão, no entretenimento, para que elas não cuidem de si mesmas e não tenham tempo de pensar e de expandir a consciência. Uma outra coisa também que se intensificou, como eu disse, foi a fadiga emocional, as crises existenciais, né? Porque o excesso de informação não deixa com que as pessoas ouçam o seu próprio silêncio, se conectem, né? Por exemplo, tomem banho de sol. Hoje em dia as pessoas não tomam mais sol, isso também gera, claro, a falta de vitamina D, que aí já se alimentam ruim também com tanto açúcar, comida industrializada, e as pessoas não têm a luz solar que da vida, não é só para a vitamina D, realmente dá energia. Então as pessoas também perderam isso porque estão cada vez mais dentro das grandes cidades. Antes nós tínhamos esse contato, como eu disse, mais, né, com essa natureza, caminhar, enfim, hoje em dia as pessoas também perderam isso, né? Então essa reflexão de realmente pensarmos, estamos realmente evoluindo? Tantas máquinas substituindo os trabalhos humanos, tanta tecnologia, chat GPT à mão. Antes, na minha época, nós tínhamos que fazer pesquisas na Barça, né, nas enciclopédias, íamos à biblioteca pesquisar realmente, procurar livros, tínhamos que ir lá no índice, fazer a procura, ver o nome do livro, saber em que setor, que prateleira estava. A gente copiava literalmente, porque muitas vezes não podia levar o livro da biblioteca, ou tirávamos xerox, fazíamos pesquisas, realmente estudávamos, trabalhávamos a mente, buscávamos, né, entendimento, estudo. Hoje em dia tudo está à mão. Então, essa pressa também de não ter essa capacidade de pensar, que também está sendo tirada das pessoas. Porque quanto menos você pensa, e a prova disso são esses aplicativos, né, de vídeos curtos, que você fica passando e rolando, que já está provado cientificamente, que o nosso cérebro ele vai sendo consumido, né, os nossos neurônios vão sendo atrofiados cada vez mais com esses vídeos curtos, porque as pessoas não têm mais paciência de conversar, de ouvir um vídeo que é um estudo. As pessoas não têm essa paciência para ouvir coisas realmente que as levem a crescer, a evoluir, a pensar por si mesmas, porque é mais fácil, né, tirar o conhecimento dessas pessoas, porque elas são mais fáceis, mais manipuláveis, muito mais fáceis de ser manipulada, porque aí é só você dizer uma coisa, botar uma informação na internet, na TV, no noticiário, e as pessoas acreditam, e elas não têm essa paciência de buscar, elas querem tudo muito rápido, tudo muito à mão, porque essa urgência, né, que, como eu disse, o excesso das telas foi colocado para que nós perdêssemos essa conexão de parar, de silenciar, de ouvir algo com calma. Então, tudo isso aqui é uma reflexão sobre essa nossa involução ou evolução, mas eu acredito que, infelizmente, existe esse movimento, como eu disse, muitas pessoas desconectando das redes sociais, voltando, como eu disse, a essa essência que tinha sido perdida, de ter mais conversas presenciais, olho no olho, conversar, ter uma amizade sem usar celular, pisar na terra, se conectar com a natureza, pegar, né, olhar para o sol, realmente tomar banho de sol, se alimentar de uma forma muito mais saudável, ouvir músicas que realmente tragam uma paz, né, elevem a nossa frequência. Então, tudo isso aqui são reflexões que eu trago para vocês. Então, coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Eu vou ficar muito feliz, vou gostar de saber da sua opinião. E quero te convidar a fazer parte desse lugar. Aqui é a sua casa, você pode se inscrever, convidar um amigo, deixar o seu like também. Não esquece de ativar o sininho com as notificações, porque nós vamos ter muitos vídeos aqui de reflexões profundas que realmente eu tenho certeza que vai alcançar e ajudar muitas pessoas. Então, eu sou muito grata a você que chegou até aqui, que assistiu esse vídeo até o fim. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até lá!